Hoje nós vamos iniciar o estudo do nosso maravilhoso livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha da Sua Mente. Esse livro irá nos ensinar muito, porque nós sabemos que a nossa mente é o alvo maior de Satanás e que tudo parte do nosso pensamento, né? A psicologia também vem explicar este fenômeno. Primeiro nós somos atacados nos pensamentos, depois esses pensamentos entram e traduzem as nossas emoções e, consequentemente, os nossos comportamentos. E entre as nossas emoções e comportamentos, o nosso organismo reage, as reações fisiológicas do organismo. Então, se eu tiver pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, disfuncionais, vai causar muito estrago nas minhas emoções e, consequentemente, nos meus comportamentos. E este livro vem nos trazer uma explicação deste campo de batalha, espiritualmente falando, como o inimigo age, né, na nossa mente, para trazer muitos estragos na nossa vida. Então, assim nós iniciamos o primeiro áudio deste estudo maravilhoso deste livro. E hoje nós vamos iniciar no capítulo 1. A mente é o campo de batalha. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não estamos combatendo apenas contra esses oponentes físicos, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nessa passagem, vemos que estamos em guerra. Um estudo cuidadoso deste versículo nos informa que nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e os seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégias e engano mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O diabo é um mentiroso. Jesus o chamou de pai da mentira e tudo que é falso, e está em João 8,44. Ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando a nossa mente, com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosa e cautelosamente, afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há algum tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos mais fortes do diabo é a paciência. Em 2 Coríntios, capítulo 10, os versículos 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa e um engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde. Mas agora, note que estamos mais uma vez enganjados em uma guerra, a guerra espiritual. O verso 5 nos mostra claramente o local de batalha na qual essa guerra está travada. A tradução deste versículo, na Bíblia Amplificada,
diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Toda essa atividade se passa na mente. A mente é o campo da batalha. Portanto, até aqui então nós vimos que estamos enganjados em uma guerra. Vimos também que o nosso inimigo é Satanás. Também vimos que a mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente todos os dias. Ele faz isso mediante estratégia e engano. São planos bem elaborados, planos bem astutos, que ele monta contra as nossas vidas. E ele não está com pressa. Ele desenvolve o seu plano com o tempo. Nós vamos experimentar esse plano mais claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz. Há discórdia entre eles o tempo todo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e nos comportamentos deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e disciplinar as crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. E a esta altura você deve estar pensando: eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela já o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançada. Agora é só infeliz. Maria sabe que a sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede, em cada frase de suas orações, vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Porque não tem visto mais progresso? A resposta encontra-se em Romanos 12:2, onde diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maria tem fortalezas em sua mente. Ela tem estado por lá há anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, etc. Mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas do diabo que ele colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com sua esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas por ser um menino. Aos 16 anos, Maria tinha, por muitos anos, sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim: os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você.
Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordem às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas de maneira que lhe agrada. E ninguém, especialmente esposas e filhas, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha da sua mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais por um período de 10 anos, e veja se está pronta para se casar e se transformar numa esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que o queira, por algum milagre você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. E o que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? As armas da palavra. João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com a palavra, e então usar as armas de 2 Coríntios 10, 4 e 5, para destruir as fortalezas e toda a altivez e superioridade que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensino, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos habitar, continuar na palavra, até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos 4, 24, Jesus diz: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Também, e ainda, e se vos acrescentará. Repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha. Mas deve ser louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios ou um método tentado para ver se funciona. Também ambos, o louvor e a oração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com a sua palavra e sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus. É vir e pedir ajuda de Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia, que Ele o ajudará. Conheça Jesus, Ele é seu amigo, Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo, Ele está com você a todo tempo como seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com palavras de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então nossas armas são a palavra usada de várias formas. Como Paulo diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos mestres, sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprender a usar as armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido, João, não é. Ele a ama muito. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a própria vida dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito.
a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva pensando: bem, quem sabe se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas se não for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor macho, discursando e gritando sobre sua autoridade. Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças. Mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado, então sua mãe lhe dizia o tempo todo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso o deixava nervoso e assim ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida. Mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostara no início do seu curso colegial que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João e o diabo havia trabalhado nele construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que elas queiram. As poucas vezes em que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final, ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta para isso tudo? Em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, a palavra nos diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta da ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e a Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. Em João, capítulo 8, 31 e 32, será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade e, agindo na verdade, ela os tornará livres.
mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles à medida que Deus a revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e o modo como elas foram criadas lhe afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele. Qual é a saída? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Espero que você veja neste exemplo como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida, como ele trava a guerra no campo de batalha da mente. Mas graças a Deus nós temos as armas para destruir essas fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós mesmos podemos suportar. Mas com cada tentação Ele também providenciará a saída, o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Estou certa que a maioria de nós de alguma forma se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e em suas atitudes. Seu comportamento é externo, é apenas um resultado de sua vida interior. Satanás sabe bem, se ele puder controlar vossos pensamentos, ele poderá controlar as nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo: Deus está ao seu lado, há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz: Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo, por si só, nos deixa saber como é importante que pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos e, de acordo com o escritor do livro de Provérbios, possuem uma habilidade criativa. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornamos, então devem ser prioridade nossa ter pensamentos corretos. Quero que você sinta absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, a palavra nos diz: Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Na versão King James, o 8º capítulo de Romanos nos ensina que se colocarmos nossa mente nas coisas da carne, caminharemos na carne. Mas se colocarmos nossa mente nas coisas do Espírito, caminharemos no Espírito. Deixe-me colocar de outra forma. Se temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar no Espírito. Parece que uma mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma bem-sucedida vida cristã. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa, se não nos dermos conta de quão importante é prestar atenção nela. Mas quando percebemos que é um assunto que causará grandes problemas se o deixarmos para lá, então entraremos em ação e cuidaremos dele. Vamos dizer, por exemplo, que o banco lhe telefone e diga que sua conta está com R$850 no vermelho. Você imediatamente procura resolver o problema. Talvez você descubra que não fez um depósito que pensou ter feito.
e então corre ao banco e imediatamente com o depósito para que não venha a ter mais problemas. Eu gostaria que você considerasse esse assunto de ter a mente renovada da mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o fato de que sua vida não se endireitará até que a sua mente o faça. Você deveria considerar essa área de necessidade vital. Seja séria a respeito de demolir as fortalezas que Satanás construiu em sua mente. Use as suas armas da palavra, do louvor e da oração. Em Zacarias 4:6 diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda, e pedir frequentemente. Uma das suas armas é a oração. Você não pode vencer seu problema sozinho. Você precisa ser determinada, mais determinada pelo Espírito Santo, não na força da sua carne. O Espírito Santo é seu ajudador. Busque a ajuda dele. Descanse nele. Você não pode realizar isso sozinha. Para o cristão, pensar corretamente é uma necessidade vital. Uma necessidade vital é alguma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela. Como uma batida do coração é vital, ou a pressão sanguínea é vital. Essas coisas sem as quais não há vida. O Senhor imprimiu essa verdade em mim anos atrás. Com respeito à comunhão pessoal com Ele em oração e com a palavra. Eu estava tendo muita dificuldade de me disciplinar para fazer essas coisas, até que Ele me mostrou que elas eram uma necessidade vital. Quando aprendi que a comunhão com Ele é vital, dei prioridade a isso em minha vida. Quando percebi que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher meus pensamentos cuidadosamente. Como você pensa, assim você é. Mateus 12:33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso é verdade em nossa vida. Os pensamentos produzem frutos. Tenha pensamentos bons e o fruto em sua vida será bom. Tenha maus pensamentos e o fruto em sua vida será mau. Na verdade, você pode olhar a atitude de uma pessoa e saber o tipo de pensamento que prevalece na vida dela. Uma pessoa doce e bondosa não tem pensamentos mesquinhos e vingativos. Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente má não tem pensamentos bons, amorosos. Lembre-se de Provérbios 23:7 e permita que ele tenha um impacto em sua vida, porque como você pensa em seu coração, assim você é. Dando continuidade neste áudio, nós vamos falar agora do capítulo 3. Não desista. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não importa quão ruim esteja a condição da sua vida e a sua mente, não desista. Reconquiste o território que Satanás roubou de você. Se necessário, reconquiste-o 1 polegada de cada vez, sempre descansando na graça de Deus e na sua própria habilidade para conseguir os resultados desejados. Em Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo simplesmente nos encoraja a continuar continuando. Não seja um desistente. Não tenha aquele velho espírito desistente. Deus está procurando por pessoas que vão caminhar com Ele. Sigamos em frente. Isaías 43:2, a palavra nos diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Seja o que for que você esteja experimentando em sua vida neste momento, eu estou encorajando a ir em frente e a não desistir. Abacuque 3:19 diz que a forma de desenvolvermos pés como os da corça, e a corça é um animal que pode galgar montanhas rapidamente, é andar. Não ficar parado, aterrorizado, mas andar.
e fazer progresso espiritual em lugares altos, de problema, de sofrimento ou responsabilidade. A forma de Deus nos ajudar a fazer progresso espiritual é estando conosco para nos fortalecer e nos encorajar a continuar continuando nos tempos difíceis. É fácil desistir, demanda-se fé para ir em frente, mas a escolha é sua. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a palavra diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Há milhares e milhares de pensamentos que nos são apresentados todos os dias. A mente tem de estar renovada para seguir o espírito, e não a carne. Nossa mente carnal, mundana, tem tanta prática de operar livremente que com certeza não temos de fazer qualquer esforço para pensar erradamente. Por outro lado, nós temos de escolher pensar certo propositadamente. Depois que finalmente decidirmos ter uma mente como a de Deus, então teremos de escolher a continuar a escolher pensamentos corretos. Quando começarmos a sentir que a batalha na mente está muito difícil e que não daremos conta, então devemos ser capazes de lançar fora este tipo de pensamento e escolher pensar que vamos conseguir. Não apenas devemos escolher pensar que vamos dar conta, mas também devemos decidir não desistir. Bombardeados com dúvidas e medos, devemos tomar posição e dizer: jamais desistirei. Deus está ao meu lado, Ele me ama e Ele está me ajudando. Teremos muitas escolhas a fazer ao longo da nossa vida. Em Deuteronômio 30:19, o Senhor disse ao seu povo que Ele havia colocado diante deles a vida e a morte, e instou que eles escolhessem a vida. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. Portanto, é vitalmente importante que escolhamos pensamentos geradores de vida. Quando o fizermos, as palavras corretas seguirão. Não desista. Quando a batalha parece sem fim e você pensa que jamais dará conta, lembre-se de que você está reprogramando uma mente muito carnal e mundana para pensar como Deus pensa. É impossível? Não. Difícil? Sim. Mas pense, você tem Deus em seu time. Ele é o melhor programador de computador que há por aí. Sua mente é um computador que tem o lixo de uma vida inteira programado dentro dela. Deus está trabalhando constantemente em você, se você o convidou para tomar o controle dos seus pensamentos. Ele está reprogramando a sua mente. Apenas continue cooperando com Ele e não desista. Isso definitivamente levará tempo e não será fácil. Mas você está indo na direção correta se você escolheu a forma de Deus de pensar. Você gastará seu tempo fazendo alguma coisa, então que seja indo em frente e não ficando na mesma confusão para o resto da sua vida. Volte e tome posse. Deuteronômio 1:6-8 diz: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Noguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, e até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, eles e a sua descendência depois deles. Em Deuteronômio 1:2, Moisés assinala aos israelitas que era apenas uma jornada de 11 dias até a fronteira de Canaã, a terra prometida. Entretanto, eles levaram 40 anos para chegar lá. Então, no versículo 6, ele lhes disse: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Você tem estado por muito tempo no mesmo monte? Você gastou 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias? Na minha própria vida, tive de finalmente acordar e perceber que não estava indo em lugar nenhum.
eu era uma cristã sem vitória. Como Maria e João, eu tinha muitas opiniões erradas já formadas e muitas fortalezas mentais que haviam sido construídas ao longo de anos e anos. O diabo havia mentido para mim e eu acreditei nele, portanto vivi um engano. Eu tinha estado na mesma montanha por muito tempo. Gastei 40 anos fazendo o que poderia ter sido uma jornada bem mais curta se eu soubesse a verdade sobre a palavra de Deus. Deus me mostrou que os israelitas ficaram no deserto porque eles tinham uma mentalidade desértica, maneira de pensar errada, que os mantinha na escravidão. Vamos tratar desse assunto em um capítulo à frente, mas agora recomendo-lhe com insistência que faça uma decisão excelente de que terá sua vida renovada e a sua mente renovada, e aprenderá a escolher seus pensamentos cuidadosamente. Tome uma decisão de que você não desistirá até que a vitória seja completa e você tenha tomado posse de sua herança legítima. Capítulo 4. Pouco a pouco. Deuteronômio 7:22 diz: O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. A renovação de sua mente acontecerá pouco a pouco, mas não desanime se o processo lhe parecer lento. Imediatamente antes de entrarem na terra prometida, o Senhor disse aos israelitas que ele lançaria fora seus inimigos pouco a pouco, para que as bestas do campo não se multiplicassem contra eles. Creio que o orgulho é a besta que nos consumirá se recebermos muita liberdade rapidamente. Na verdade, é melhor ser liberto de uma área de cada vez. Desta forma, valorizamos mais nossa liberdade. Percebemos que é um verdadeiro presente de Deus e não alguma coisa que podemos conseguir por nosso próprio esforço. O sofrimento precede a libertação. 1 Pedro 5:10 diz: Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por que precisamos sofrer por certo tempo? Creio que desde o momento em que percebemos que temos um problema até que Jesus nos liberte, suportamos um tipo de sofrimento, mas nos regozijamos ainda mais quando a liberdade vem. Quando tentamos fazer alguma coisa por conta própria, falhamos, e então percebemos que devemos esperar em Deus. Nosso coração transborda em ação de graças e louvor quando Ele se levanta e faz o que não podemos fazer por nós mesmos. Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não aceite condenação quando você tiver reveses ou dias maus. Simplesmente consiga suporte, sacuda a poeira e comece de novo. Quando um bebê está aprendendo a caminhar, ele cai muito, muitas vezes antes de desfrutar a confiança de caminhar. Entretanto, uma coisa a favor do bebê é o fato de que mesmo que ele chore um pouco depois de cair, sempre se levanta e em seguida tenta de novo. O diabo tentará de forma muito dura pará-lo nesta área de renovação da mente. Ele sabe que o controle dele sobre você termina quando você aprende a escolher os pensamentos corretos e rejeitar os errados. Ele tentará pará-lo por meio do desânimo e da condenação. Quando a condenação vier, use a sua arma da palavra. Cite Romanos 8:1, lembrando a Satanás e a você mesmo que você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Caminhar segundo a carne é depender de você mesmo. Caminhar segundo o Espírito é depender de Deus. Quando falhar, o que vai acontecer? Isso não significa que você é um fracasso. Significa simplesmente que você não faz tudo certo. Nós todos temos de aceitar o fato de que temos pontos fortes e pontos fracos. Apenas deixe Jesus ser forte em sua fraqueza. Deixe-o ser sua força nos dias fracos. Repito, não aceite a condenação. Sua vitória total virá, mas tomará tempo, porque ela precisa vir pouco a pouco. Não desanime. O Salmo 42, verso 5 diz: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O desânimo destrói a esperança. Então, naturalmente, o diabo sempre tenta nos desanimar. Sem esperança desistimos.
E é isso que o diabo quer que façamos. A Bíblia nos diz repetidamente para não ficarmos desanimados nem desalentados. Deus sabe que não chegaremos à vitória se ficarmos desanimados. Então Ele sempre nos encoraja. Quando iniciamos um projeto dizendo-nos, não fique desanimado. Deus nos quer animados e não desanimados. Quando o desânimo e a condenação tentarem atingi-lo, examine em sua forma de pensar. Que tipo de pensamentos lhe tem vindo à mente? E eles se parecem com isso? Não vou conseguir. É muito difícil. Eu sempre fracasso. É sempre a mesma coisa. Nada jamais muda. Tenho certeza de que outras pessoas não têm tanto problema em ter a mente renovada. Bem que posso desistir. Estou cansado de tentar. Oro, mas parece que Deus não me ouve. Ele provavelmente não responde às minhas orações, porque está muito desapontado com a minha maneira de agir. Se este exemplo representa seus pensamentos, não é de admirar que você se encontre desanimado debaixo de condenação. Lembre-se, você se torna aquilo que você pensa. Tenha pensamentos desanimadores e ficará desanimado. Tenha pensamentos condenatórios e ficará debaixo da condenação. Mude sua maneira de pensar e seja liberto. Em vez de pensar negativamente, pense assim: bem, as coisas estão indo meio devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso. Tive um dia pesado ontem. Escolhi a forma errada de pensar o dia todo. Pai, perdoa-me e ajuda-me a continuar continuando. Cometi um erro, mas pelo menos esse é um erro que não tenho de cometer de novo. Hoje é um novo dia. Tu me amas, Senhor. A tua misericórdia é nova a cada manhã. Eu me recuso a ficar desanimado. Eu me recuso a me sentir condenado. Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas. Tu mandaste Jesus para morrer por mim. Vou ficar bem. Hoje será um dia maravilhoso. Tu me ajudas a escolher os pensamentos corretos hoje. Estou certa de que você já pode sentir a vitória nesse tipo de forma alegre, positiva e divina de pensar. Queremos tudo instantaneamente. Temos o fruto da impaciência dentro de nós, mas ele está sendo trabalhado a partir do nosso exterior. Algumas vezes Deus faz todas as coisas vagarosamente no que diz respeito a nos trazer libertação total. Ele usa o difícil período da espera para aumentar a nossa fé e permitir que a paciência realize seu trabalho perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Ele nunca está atrasado. Aqui outro bom pensamento. Creio em Deus. Creio que Ele está trabalhando em mim, independentemente de como eu possa me sentir ou de como a situação possa parecer. O Senhor começou uma boa obra em mim e Ele a levará ao bom termo. É dessa forma que você pode efetivamente usar a sua arma da palavra para destruir fortalezas. Recomendo-lhe que não apenas pense corretamente de propósito, mas também que você caminhe a milha extra e os repita em voz alta com sua confissão. Lembre-se que Deus o está libertando pouco a pouco, então não se sinta desanimado e condenado se cometer um erro. Seja paciente com você mesmo. Seja positivo. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 13, diz: seja feito conforme a fé. Nós sabemos que as mentes positivas produzem vidas positivas, mas também, consequentemente, as mentes negativas produzem vidas negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e de dúvida. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque foram muito machucadas na vida. Elas tiveram tantos desapontamentos que não acham que podem enfrentar a dor de mais um. Portanto, elas se recusam a ter esperança para não serem desapontadas. Evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca. Então, em vez de serem feridas outras vezes, muitas pessoas simplesmente se recusam a ter esperança ou acreditar que qualquer coisa boa jamais lhe acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Lembre-se de Provérbios 23:7, que diz: pois como ela é, ou pensa, em seu coração, assim ela é. Muitos anos atrás, eu era extremamente negativa. Sempre digo que se tivesse 2 pensamentos positivos sucessivamente,
na minha mente teria cãibras. Minha filosofia era esta: se você não esperar que nada de bom aconteça, então você não ficará desapontada quando isso não acontecer. Eu tinha encontrado tantos desapontamentos em minha vida, tantas coisas devastadoras haviam acontecido comigo, que eu tinha medo de acreditar que alguma coisa boa poderia me acontecer. Eu tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. Como meus pensamentos eram todos negativos, minha boca também era, e portanto, a minha vida também. Quando realmente comecei a estudar a palavra e a confiar em Deus para me restaurar, uma das primeiras coisas que percebi foi que o negativismo tinha de desaparecer. Em Mateus 8:13, Jesus nos diz que nos será feito de acordo com a nossa fé. A versão King James diz: e seja feito conforme a sua fé. Tudo aquilo em que eu acreditava era negativo. Então, naturalmente, muitas coisas negativas aconteciam comigo. Isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queiramos apenas por pensar nela. Deus tem um plano perfeito para cada uma de nós, e não podemos controlá-lo em nossos pensamentos e palavras, mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você não tem ideia alguma sobre qual seja o plano de Deus para você neste momento, pelo menos comece a pensar: bem, não sei qual é o plano de Deus, mas sei que Ele me ama. Seja o que for que Ele fizer, será bom e serei abençoado. Comece a pensar positivamente sobre a vida. Pratique ser positivo em qualquer situação que surgir. Mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida neste momento não seja boa. Espere que Deus trará o bem proveniente dela, como Ele prometeu em sua palavra. Todas as coisas cooperam com Deus. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas com certeza diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos dizer que você está planejando ir fazer compras. Você entra no carro e ele não funciona. Há duas maneiras de você olhar para esta situação. Você pode dizer: eu sabia, nunca falha. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, algo errado acontece comigo. Eu tinha mesmo imaginado que essa ida às compras acabaria em fiasco. Isso sempre acontece com meus planos. Ou você pode dizer: bem, eu queria ir fazer compras, mas parece que não vai ser agora. Vou mais tarde quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que essa mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão por que preciso estar em casa hoje. Então vou aproveitar bem meu tempo aqui. Em Romanos 12:16, o apóstolo Paulo nos diz para nos ajuntarmos prontamente às pessoas e às coisas. A ideia é que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planeja as coisas, mas que não desmorona se o plano não funciona. Recentemente tive a excelente oportunidade de praticar este princípio. Dave e eu estávamos em Lake York, na Flórida. Estivemos ministrando lá por 3 dias e estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei minha calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com vapor. Vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha então era um vestido e saltos altos. Eu podia sentir minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você, toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa e de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha que fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria. Ou poderia me ajustar à situação, ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo. Mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter o prazer independentemente do que vai acontecer. A pessoa negativa nunca desfruta nada. Não é divertido estar com uma pessoa negativa.
Ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dela. Ela é reclamona, murmuradora e só enxerga defeitos. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema em potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada e, em vez de ver e comentar sobre todas as coisas bonitas, eu enxergaria um canto de papel de parede que estava solto ou uma mancha na vidraça. Eu estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre para acreditar que, com fé e esperança nele, as coisas ruins podem se transformar em boas. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenado. A condenação é negativa. Estou compartilhando essas coisas para que você possa reconhecer seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para tornar o negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Estou certo de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Um novo dia. Em 2 Coríntios 5,17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando sua vida nova em Cristo. Você é uma nova criatura com uma vida nova em Cristo. Você pode ter a sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. As coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se, é um novo dia. O Espírito Santo trabalha. Em João 16, 7, 8 nos diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarando a verdade dizendo: Sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesma, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimada comigo mesma. Deus começou a boa obra em mim e ele é capaz de completá-la. Peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez em que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele. João 16, 7, 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinha. Apoie-se em Deus. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que se eu confiasse nele, ele iria me tornar muito mais positiva. Eu estava passando maus bocados tentando manter minha mente em um padrão negativo. Agora não posso aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes um fumante que deixou de fumar não tem a tolerância alguma com cigarros. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro. Tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora não consigo suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que, como tenho visto tantas mudanças positivas em minha vida desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa negativa. Enfrento a realidade e encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga eu não estou doente, porque isso não é verdade. Mas você pode dizer, creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer, provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer, o poder curador de Deus está trabalhando em mim neste exato momento e eu creio que ficará bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar seu positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que lhe aconteça, seja isso positivo ou negativo. Uma mente pronta. Atos 17:11 diz, Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica,
pois receberam a palavra em toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora minha conhecida experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o rapaz estavam orando sobre se o Senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido não se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse e estava pensando, esperando e acreditando que seu ex-noivo a procuraria e iria sentir da mesma forma que ela. Eu a aconselhei a ter uma mente pronta, caso as coisas não saíssem desse jeito. Ela disse: "Bem, isso não é ser negativa?" "Não, não é. Negativismo seria pensar: minha vida está acabada, ninguém jamais me quererá. Eu fracassei, agora serei infeliz para sempre." Ser positivo seria dizer: eu estou realmente triste porque isso aconteceu, mas vou confiar em Deus. Espero que meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que o nosso relacionamento será restaurado. Mas, mais do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas creio no Senhor. Creio que no final tudo cooperará para o bem. Isso é enfrentar os fatos, tendo uma mente pronta e ainda sendo positivo. Isso é equilíbrio.